Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Hoje vamos meditar sobre família, nesse nosso retiro quaresmal. Hoje vai um grande ensinamento para os pais, o dever dos pais para com seus filhos. Então não é só colocar filho no mundo, existe um dever a cumprir. Então, essa pregação é muito importante para os pais e é muito importante para quem um dia vai ser pai, para quem um dia vai ser mãe. Qual o dever dos pais para com seus filhos? Então, lembrando que no dia do casamento de vocês fizeram uma promessa a Deus, de ter filhos em primeiro lugar. Vocês prometem ter todos os filhos que Deus vos der? Sim. E educá-los na fé? E você disse sim. Então você vai entender que ter filho é uma grande bênção. Ter filho é uma grande bênção. Mas à medida que eu tenho um filho, eu tenho um dever. Então, desde já é inadmissível alguém colocar um filho no mundo e esquecer esse filho. Ele não está cumprindo o seu dever. Ou educá-lo de qualquer jeito. Então ter filho é uma bênção. Mas nós cristãos, além de sermos chamados a sermos abertos à vida, a termos filhos, mas também temos que educá-los. Então, com Santo Antônio, Maria Claret, tudo que eu vou ler neste texto é de Santo Antônio, Maria Claret. Santo Antônio vai dizer que Deus coloca uma confiança nos pais. Por quê? Porque você precisa entender que os seus filhos não são seus, mas os teus filhos são de Deus. Levanta a mão quem tem filhos aqui. Olha aí, quantos de vocês têm filhos? Não é de vocês, é de Deus. Por quê? Até porque se você é cristão, você os batizou, sim ou não? E quando você batizou seu filho, ele naquele dia se tornou filho de Deus. Claro, todos já somos criados por Deus, esse filho só chegou ao seu ventre, mãe, porque Deus o criou, Deus o fez. Foi Deus quem criou a alma. Você não deu alma para esse filho. Quem deu alma foi Deus. Você não tem poder de dar alma para ninguém. Foi Deus quem fez uma criança no seu ventre. Foi Deus quem fez com que esta relação sexual gerasse uma vida. Foi Deus quem fez. E ainda mais quando você batiza o teu filho, esse filho se torna filho de Deus. Então vamos lá, você que é pai, você cuida de um filho de Deus. Aquele a qual para Deus é muito caro, porque Deus morreu numa cruz por ele. Então veja, grande é a sua responsabilidade, pai. Cuidar de um filho de Deus. Não era esta a grande responsabilidade da Virgem Maria? O filho não era dela, era o filho de Deus. Tanto é que quando ela perde Jesus, ela fica 3 dias sem Jesus, uma grande aflição habitou no seu coração. Qual era a grande aflição? Eu perdi o filho de Deus. Não é meu, é de Deus. E talvez essa também deveria ser a aflição de muitos pais. Não cumprimento do seu dever e de você ter perdido o teu filho para o mundo. É claro que eu sei que
você às vezes pode ter cumprido a sua missão, educá-lo na fé, e mesmo assim ele se perdeu. Mas se você escutar a pregação que eu vou fazer hoje, o seu filho tem poucas chances de se perder. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitos pais perderam seus filhos porque não cumpriram bem o seu dever. Repito, eu não estou culpando você. Até porque você pode ter educado muito bem o seu filho e mesmo assim seu filho tenha se perdido. Mas se você escutar essa pregação, você vai entender que a chance de perder um filho diminui muito. Então, Santo Antônio Maria Claret diz: você está cuidando do Filho de Deus, grande é a tua responsabilidade. Cumpri, pais, tão santo quanto o sagrado dever. Então logo vossos filhos pronunciem as primeiras palavras. Então Santo Antônio começa a dizer: assim que teu filho começar a pronunciar as primeiras palavras, ensina-lhes que existe um Deus. Então desde pequenininho é preciso ensinar para um filho que Deus existe. É preciso ensinar que existe, este nosso Deus são três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso a gente vai entendendo que os primeiros catequistas dos filhos são os pais. Então o filho começou a falar, você já tem que ensinar para ele: filho, Deus que te criou. Filho, Deus existe. Filho, o nosso Deus, Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Você precisa ensinar desde pequeno para ele que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, se fez homem. Para quê? Para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E por isso então desde pequeno você ensina para o seu filho o credo, as verdades da fé. Cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito. Desde pequeno você tem que ensinar o credo ao seu filho. Desde pequeno, quando seu filho já tiver aquela condição de decorar alguma coisa, quando seu filho tiver condição de decorar alguma coisa, você já deveria ensinar ele a decorar o creio. Mas como a fé sem obras tende a morrer, logo em seguida deveis ensinar os preceitos da lei de Deus e da Santa Igreja, as orações que devem pedir e os sacramentos que a seu tempo devem receber. Você tem que ensinar para eles desde pequeno que eles precisam ser batizados, ou se já foram batizados, que agora eles precisam receber a primeira Eucaristia, que agora eles precisam também ser crismados, que um dia eles vão precisar se casar, ou serem padres, ou serem religiosas. A pergunta que eu faço é se você fez isso com seus filhos. Desde pequeno você ensinou isso para os seus filhos. Deveis fazer vossos filhos saberem que sem a observância dos preceitos divinos não ganharão o céu. É preciso ensinar para um filho desde pequeno que se você não obedecer à lei de Deus, você não vai ganhar o céu. Precisa ser curto e grosso com o filho. Você tem que ensinar: filho, existe céu, existe inferno. Tem que ensinar. E tem que falar: quem é que vai para o céu, filho? Aqueles que obedecem às leis de Deus. Quem é que vai para o inferno, filho? Aqueles que não obedecem à lei de Deus. Então mamãe e papai estão lutando para ir para o céu, e você também vai lutar. E você também vai lutar para ir para a vida eterna. Porque esse é o destino das almas cristãs.
Você tem que ensinar para o filho desde pequeno: olha, filho, se você estiver em pecado grave, você corre o risco de salvação. Estes são os ensinamentos que nós precisamos dar aos nossos filhos. Veja que educar não é só dar roupa, só dar comida, só dar dormida. É ensinar bons costumes, o jeito de se comer, o jeito de se sentar, o jeito disso, o jeito daquilo. Educar é educar na fé. Dá para entender, sim ou não? Os pais devem incutir em seus filhos grande horror ao pecado. Papai e mamãe devem incutir nos filhos horror ao pecado. Papai e mamãe devem fazer o filho odiar o pecado. Não é ter medo de Deus. Não é dizer para o teu filho: olha, se você fizer isso, Deus castiga. Isso também talvez não seja tão bom. Porque você vai incutindo no seu filho a imagem de um Deus castigador, de um Deus vingativo, de um Deus tirano. Não é esse o propósito, Deus castiga. Mas é dizer para o filho: filho, o pecado não te faz bem. Filho, você quando peca, você não ama a Deus, então odeie o pecado, filho. Odeie o pecado da mentira, odeie o pecado de não obedecer os pais, odeie o pecado, odeie o pecado. Você vai precisar ser casto, você vai precisar ser santo para amar Deus. Então você vai incutir em seus filhos grande horror ao pecado, mostrando como uma serpente, como um monstro horrendo e prejudicial, tal como fazia alguns homens e mulheres, que dizia a seu filho, ou melhor, a rainha branca dizia a seu filho São Luís: muito te amo, meu Luizinho, mas preferia ver-te morto do que em pecado. Uma mãe dizer isso para o seu filho: eu prefiro ver você morto do que ver você em pecado. Dá para entender, papai e mamãe? Você tem que ensinar para o seu filho que ele tem que ter ódio do pecado. Filho, não minta por nada. Filho, seja casto. Filho, seja obediente aos seus pais, por amor a Deus. Estas palavras ficarão de tal modo gravadas no espírito e no coração deste menino, desses seus filhos, que por toda a vida as teve presente e as transmitia à hora da morte a seu filho, chamando-o e dizendo: olha o conselho que um pai e uma mãe devem dar ao seu filho: meu querido filho, a primeira coisa que te recomendo é que ames a Deus de todo o teu coração, que prefira sofrer os mais cruéis tormentos a cometer um só pecado mortal. Sê paciente nas adversidades, humilde e grato na prosperidade, confessa-te com frequência, escolhendo um confessor virtuoso e sábio, dá a ele e a teus amigos a liberdade de te advertir e corrigir se te desviares do caminho reto. Assiste com devoção às festas da igreja, que teu coração seja compassivo para com os pobres, que não se veja ao teu lado senão gente de bem, que ninguém se atreva em tua presença a murmurar, a dizer palavras desonestas e desonrosas. Esse é um conselho de um pai para um filho. Filho, não fique andando com gente que não é do bem. Isso é um conselho que você tem que dar para o seu filho. Porque me diga com quem andas, eu direi com quem tu és. Santo Afonso vai dizer que quem anda com gente má, pouco a pouco vai pegar os costumes dos maus. Olha que potência, olha que dever é o dos pais, de transmitir a fé. Você é um transmissor de fé. E aqui está, na minha opinião, o porquê a nossa geração está perdendo a fé. A nossa geração
na opinião do Frei Gilson, um dos grandes fatores é que os pais estão deixando de transmitir a fé para os seus filhos. Então, se os pais deixarem de transmitir a fé para os seus filhos, nós vamos correr um risco de a futura geração não ter mais fé. Porque muitos dos nossos antigos nos transmitiram a fé. Muitos dos nossos avós nos transmitiram a fé. Então, papai e mamãe, você tem uma grande missão. Você tem que deixar um legado, educar os seus filhos. Olha que forte isso. Educar os teus filhos é deixar um legado para as futuras gerações. Educar os seus filhos é fazer um bem enorme para o nosso Brasil. É fazer um bem enorme. É obrigação dos pais afastar seus filhos do mal. É obrigação dos pais afastar os seus filhos do mal. Você tem essa obrigação. Porque teu filho não sabe ainda discernir o que é certo e o que é errado. Ainda tem pouco discernimento, ainda tem pouca sabedoria. Então cabe aos pais essa grande tarefa, cabe aos pais essa grande missão. Cabe aos pais ensinar-lhes as virtudes que devem praticar. Os pais então devem ensinar o filho a não praticar o mal, a se afastar do mal e a praticar a virtude. Você tem que ensinar o seu filho a ser paciente, você tem que ensinar o seu filho a ser alegre, você tem que ensinar o seu filho a ser casto, você tem que ensinar o seu filho a ser bom. Ei, não é uma tarefa fácil, hein? Não é. Assim fizeram os pais da lei da graça e também os da antiga lei, como Tobias. Tobias que dizia ao seu filho: filho, escuta essas minhas palavras e faz com que elas fiquem impressas no teu coração. Em todos os dias da tua vida, nunca te esqueças do teu Senhor. A palavra de um pai para um filho: em todos os dias da tua vida, nunca te esqueças de Deus. Evita cometer qualquer pecado e transgredir os preceitos do teu Deus. Evita cometer qualquer pecado, filho. Dá esmola das tuas posses. Desde pequeno ensinar o filho a cuidar dos pobres. Desde pequeno ensinar o filho a estender a mão para quem precisa. Se você tem pouco, filho, dá pouco. Se você tem muito, filho, dê muito. Nunca afaste os teus olhos do pobre, para que Deus não se afaste de você. A esmola é fonte de grandes bens para a outra vida. Isso é um ensinamento de Tobias para o seu filho. Vigia a ti mesmo, meu filho, para que não te sujes com alguma impureza. Olha o ensinamento de um pai para um filho: filho, você não pode ser impuro. Filho, cuidado com o que você vai assistir na televisão. Cuidado com o que o papai e a mamãe tem que preservar o filho da televisão. Porque a televisão hoje, ela não é um lugar saudável, não é. Desculpa, mas não é. Não é um lugar saudável. Você liga a TV, você vê muita mulher nua. Sim ou não? Você vê muitas palavras sujas. Você vê muitas conversas indecentes. Desculpa, mas as novelas são imorais. As novelas são indecentes. São ou não são? São.
As novelas são imorais, as novelas são indecentes, os filmes estão imorais, os filmes estão indecentes, as séries estão imorais, as séries estão indecentes. Então você vai ter que ensinar para o seu filho: não vai ver isso, não vai ver esse filme, não vai ver novela, não vai ver essa série, não vai. Papai e mamãe tinham que estar antenado no mundo de hoje. Já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, ou 8 anos de idade, morando em Serra Negra. Morei 1 ano em Serra Negra. Minha mãe ia me visitar, e numa das minhas andanças com minha mãe, eu estava vidrado. Eu era um moleque vidrado com o auge e o sucesso dos Mamonas Assassinas. E eu, molequinho, vidrado nisso. Só que até então eu não tinha um cassete. Não tinha um cassete. E saí com minha mãe para passear em Serra Negra. E a gente estava numa feirinha, e eu dizendo: mãe, eu quero uma música que eu gosto, eu quero uma fita cassete que eu gosto. E minha mãe: vamos comprar, filho, vamos comprar. Se você gosta, vamos comprar. Quando ela viu a capa do CD, da fita cassete, era uma mulher com os seios de fora, sem sutiã, sem nada. Lembra? Mulher com os seios de fora. E minha mãe logo entendeu: isso não é conteúdo para uma criança. E ela falou: não vou te dar isso. Aí eu briguei comigo: não tem nada a ver. Minha mãe fez bem ou fez mal? Fez bem. Isso eu estou falando de uma época onde não havia internet. Só que a televisão já me corrompia. Porque eu só ficava vidrado naquele... Porque onde é que eu conheci Mamonas Assassinas? Naqueles canaizinhos, era aqueles canais de domingo à tarde, né? Lembra aqueles programas muito bons que existiam naquela época? Horríveis. E eu ficava naquilo. Então a televisão ela me contaminou. Porque para mim chegar e gostar e querer comprar, é porque eu já estava contaminado. Então isso é importante. Ensinar os filhos que eles têm que conservar a pureza, não pode se entregar à impureza. E os programas que eu assistia eram imorais. Mesmo que passasse num domingo à tarde para a família brasileira assistir, era imoral. E papai e mamãe não tem que ter medo de falar de assuntos sexuais com seus filhos, porque se você não ensina, a televisão ensina. Se você não ensina, a internet ensina. Se você não ensina, a escola ensina. Os amigos da escola ensinam. Então papai e mamãe tem que chegar para o filho e falar, por exemplo: olha, filho, existe a masturbação. Um dia você vai ter vontade de fazer isso, de você mesmo manipular os seus genitais, porque isso vai te dar certo prazer, mas isto não é agradável a Deus. Não faça. Mesmo que você aprenda, mesmo que te digam que é gostoso, que é legal, que faz bem, não faça, porque isso desagrada a Deus. Papai e mamãe tem que ensinar isso para o filho. Porque se você não ensinar, os amiguinhos da escola vão ensinar. Não adianta. Ah, meu filho é muito novo para aprender essas coisas. Ele é tão novo que vai aprender com o mundo. Novinho ele vai aprender com o mundo. Não ensina não para você ver. Não ensina não. Não fala não para você ver. Eu costumo dizer: é melhor você aprender de mim, que vou te ensinar do jeito certo, do que aprender do mundo, do jeito errado.
Então vigias a ti mesmo, meu filho, para que não te sujes com a impureza, que a soberba, causa de todo pecado, se conserve sempre longe de tuas palavras e obras. Não retenhas os salários dos trabalhadores, pelo contrário, paga-lhes imediatamente. Não faças a outrem o que não queres que outros façam a ti. No momento da indecisão, toma o conselho de homens sábios. Louva e bendize ao Senhor fervorosamente, suplicando sem cessar que dirija os teus passos, que se digne dar a sua santa bênção a todas as tuas obras. E não te incomodes, meu filho, se viver uma vida pobre, pois muitos bens eternos terás se temeres a Deus, se te afastares do pecado, se praticares o bem. Vede, pais de família, como frutifica a semente da doutrina, os conselhos espirituais. Ó, como Deus recompensa no céu este pequeno trabalho que desempenham os pais. Se você educar os teus filhos, você pode ter certeza que Deus vai recompensar você. E após todas estas evidentes verdades e exemplos palpáveis que nós já falamos até aqui, é certo que ainda haverá pais dispostos a contestar sua criminosa omissão, dizendo uma coisa: não tenho tempo. Diante de tudo que a gente falou aqui, pode ser que tinha um pai que diga: mas isso daí dá muito trabalho e eu não tenho tempo para ficar ensinando meu filho tudo isso. Santo Antônio Maria Claret disse: se você diz isso, você está fazendo um crime. E você está pecando por omissão. O pai que não educa o filho está se omitindo. É um pecado de omissão. Deveria fazer, mas não faz. Então, quantos pais omissos? Quantos pais omissos que estão no bar? Quantos pais omissos que não têm tempo nenhum para o seu filho? É uma omissão. Ou às vezes não estão fazendo nada de errado, mas trabalham tanto, fazem faculdade, estudam tanto. Então você trabalha muito, você estuda muito, e isso faz com que você não tenha tempo para os seus filhos. Cuidado, isto é omissão. Valha-me Deus. Isso aqui é um santo falando, tá? Eu estou lendo o texto de um santo. Valha-me Deus. Esses pais encontram tempo para passear, encontram tempo para jogar, encontram tempo para os seus vícios, encontram tempo para ir para o shopping, encontram tempo para ir para a praia, encontram tempo para tudo, mas não encontram tempo para a educação de seus filhos. Outros alegarão que tem muitas ocupações. Sou uma pessoa muito ocupada, tenho muito o que fazer, não tenho tempo para ficar com o filho toda hora. Ora, o santo pergunta: existe uma ocupação mais importante do que aquela que foi dada por Deus para você? Você tem muita coisa para fazer, mas tem alguma ocupação mais importante do que aquela que Deus te deu de cuidar dos teus filhos? Tem ocupação mais importante? Diz Santo Tomás: o pai e a mãe o pai e a mãe são não só a base da geração e da criação desses seres que lhes foram confiados pelo Eterno, mas também da educação e do ensino dos mesmos. Olha, Santo Tomás está dizendo: você é a base da criação dos seus filhos, você é a base dos ensinamentos do teu filho. Se você nega-lhes tempo, você está tirando o alicerce da vida deles. Um filho sem pais é um filho que muitas vezes nasce desestruturado, cresce desestruturado. E só com muito custo ele se endireita, só com muito custo ele encontra o caminho certo. Logo assim como não permitiram que um filho morresse de fome, do mesmo modo não devem permitir que morram nos braços do vício, da falta de instrução, vítima da ignorância e do erro. Assim como você luta para o teu filho não morrer de fome, você deveria lutar para ele não morrer de ignorância, para ele não morrer de fé. Sabeis, ó pais, que a vossa família é como uma horta,
que deve ser cultivada continuamente. Você sabe que na horta você tem que cultivar ela constantemente, você não pode deixar ela ali. Os teus filhos são como uma horta, tua família, lançando-se à terra boas sementes e arrancando as ervas daninhas. Se assim não fizerdes, não colhereis boas plantas, tereis logo no lugar disso um campo de abrolhos e espinhos. Numa horta você precisa tirar as ervas daninhas, você precisa podar, você precisa cuidar daquilo. Isto é família, precisa de cuidado, não tem jeito. Outros ainda dirão talvez: não tenho instrução para cuidar dos meus filhos, eu não sou capacitado para cuidar dos meus filhos. Talvez algum pai diga isso, e aí Santo Antônio diz: que desculpa criminosa. Veja que o santo está sendo forte. Que desculpa criminosa. Suponhamos que assim o seja, que não haja preguiça. Vamos dizer que esse pai diga que não é capaz mesmo, não é preguiça, ele não é capaz mesmo. Mas falta de ciência. Ora, não é razão para deixar de morrer uma criança só porque sua mãe não tem leite. Se uma mãe não tem leite, o que ela deve fazer? Se ela não tem leite para dar para o seu filho, o que ela faz? Ela procura uma outra forma. Ela procura uma outra mulher que possa dar esse leite. Mas ela não vai deixar a sua criança morrer de fome porque ela não tem leite para dar. Santo Antônio também diz: se você não tem o leite da fé para dar para o seu filho, procure alguém que saiba dar então. Mas não deixe ele morrer de fome. Se você não tem conhecimento da fé, então arruma alguém que tenha, mas alguém vai ter que ensinar teu filho os caminhos de Deus, porque senão ele se perderá. Se não procederdes assim, isto é, se não acompanhardes os vossos filhos à igreja, não tenhais dúvida, eles não irão até lá sozinhos. Papai e mamãe precisam acompanhar o filho para a igreja, e não dizer para o filho: vá para a igreja, e você não vai. Por mais que você aconselhe, eles não irão. E em vez disso, juntar-se-ão com os outros companheiros, indo sabe lá para onde. Se você não levar ele para a igreja, ele vai se juntar aos maus companheiros e vai não sei lá para onde. E aí o apóstolo Paulo, e aqui eu já termino, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz uma palavra muito séria. Quem se descuida dos seus, repete com o Frei, quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Paulo está dizendo que se você se descuida dos seus, principalmente os da sua família, você é pior do que um infiel. Sereis piores do que os infiéis. Parecerá gravemente que tereis perdido a fé, que lástima, no dia do juízo sereis intimado a comparecer perante o tribunal de Deus, que dirá: preste-me contas da família que te confiei. Olha o que Santo Antônio fala: no dia que você estiver diante de Deus, Deus vai perguntar para você: presta-me conta da família que te dei. Presta-me conta de cada filho que te dei. Você vai prestar. É sério ou não é? Então não é só colocar filho no mundo. Existe um dever muito grande. E com isso não é para você falar: então é por isso que eu não vou colocar filho no mundo. Não é também esse o caminho. É para você entender a sua obrigação, a sua missão.
Ai, se por vossa culpa se perde algum deles. Santo Antônio está dizendo: ai de você se por sua culpa algum filho seu se perdeu. Você vai pagar por eles. É o santo que está falando. Para evitar tamanha tragédia, porque eu pergunto para você: você quer essa tragédia para sua família? Você quer essa tragédia para os seus filhos? E para você, papai e mamãe, que teu filho já está perdido agora, não adianta se culpar não. Não adianta agora ficar chorando e falando: ah, o que eu fiz de errado? Que culpa tive eu? Ah, ensinei tudo certinho e meus filhos se perderam. Não adianta ficar chorando agora. Aliás, adianta chorar sim. Diante de Jesus, você chore suas lágrimas agora pelo seu filho até ele se converter. Você vai rezar rosário por ele, você vai oferecer missas por ele até ele se converter. Foi o que minha mãe fez comigo. Foi o que minha mãe fez comigo. Porque por um determinado momento da minha infância, isso já conversei com minha mãe. Por um determinado momento da minha infância, ela quase me perdeu. Ou, digamos, ela me perdeu, eu já estava me desvirtuando, eu já estava num mundo, eu já estava fazendo coisas que não agradam a Deus, eu já estava com um pensamento não cristão. Eu seria de fato um filho perdido. Por quê? Porque me faltaram muito desses ensinamentos na infância. Até porque minha mãe se converteu muito depois. Minha mãe começou a passar por uma conversão real depois dos meus 9 anos de idade. Então, ou seja, tudo isso que o santo está falando que minha mãe e meu pai deveriam fazer, não aconteceu comigo. Mas graças a Deus, minha mãe se converte muito forte. Minha mãe começa a passar por um processo de conversão. Ali quando eu tenho 9 anos de idade, ela começa a passar. E aí ela vai entendendo. Ela começou a correr atrás do prejuízo. E minha mãe foi lindo de ver. Minha mãe começou a correr atrás do prejuízo. Eu me lembro que eu estava jogando bola com os amigos da pesada, então ela saía do serviço para ir lá e eu dizia: encheu o saco para me tirar do futebol com os meus amigos, porque ela dizia: cuidado com esses meninos que você está andando. E minha mãe correu atrás do prejuízo para me educar. Para onde eu ia, ela queria saber. Tudo que eu estava assistindo, ela queria saber. Depois que ela começou a passar por um processo de conversão, ela começou a correr atrás do prejuízo. E eu digo a vocês: valeu a pena ou não valeu? Valeu. Porque aí minha mãe começou a rezar rosário por mim, minha mãe começou a rezar muito por mim, minha mãe começou a chorar por mim. E eu sempre digo: a minha conversão aconteceu só por causa de uma coisa: os joelhos de minha mamãe. Os joelhos de minha mamãe converteram essa cabeça aqui. Então, se aconteceu de você ter descuidado, tente correr atrás do prejuízo agora. E se você tem a cabeça tranquila de que deu uma boa educação, na fé, e teus filhos não se abriram a ela, você só tem a rezar agora. Porque teus filhos são livres. Se eles não querem também, eles não querem. Para evitar tamanha tragédia, pais, deveis procurar infundir em seus espíritos os benefícios e os salutares preceitos da doutrina cristã desde a mais tenra infância. Por último, não vos esqueçais de criá-los no santo temor de Deus, recomendá-los ao Senhor de manhã e de noite, para que sejam devotos da Virgem Maria, dos santos padroeiros e do anjo da guarda. Recebam os santos sacramentos com frequência, afastando-se dos vícios. Sigam e praticam as virtudes cristãs. Se você quiser evitar a tragédia de um filho perdido, é muito mais fácil você ensinar ele de criança do que depois de adolescente e de adulto. É muito mais fácil você pegar desde criança para ensinar teu filho do que depois. Depois as coisas ficam mais difíceis. Muito mais. Então pega de criança. Pega de criança.
Aliás, você sabe que o reino do anticristo aprendeu isso, né? Você sabe que agora as nossas crianças sofrem perigo, porque eles entenderam que para ensinar as doutrinas perversas é preciso pegar as crianças e não mais os jovens. E por isso que hoje nós temos ideologias entrando nas escolas, porque é uma destruição desde a mais tenra idade. Porque é muito mais fácil você educar uma criança do que educar um jovem. Então por isso, papais e mamães, não percam a oportunidade. Teu filho é um bebê, é a hora. E quão bonito, quão feliz eu fico. Tem vezes que chega aqui para abraçar o Frei, as criancinhas com seus papais, suas mamães. Eu recebo crianças que oram em línguas desde pequena. Papai e mamãe falam, ora em línguas, filho. E o filhinho, reza o Pai Nosso, filho. O filho reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria. E o filho sabe rezar, e o filho sabe orar. Que bonito. Papais, mamães, força, avante, coragem, não desanime. Esta pregação não é para culpar ninguém, não é, pelo amor de Deus, não é para ninguém ficar agora chorando o leite derramado e se culpando. Se você tem algo para pedir perdão a Deus da falta que você teve, vá no confessionário, confesse com o sacerdote, padre, eu errei na educação dos meus filhos, eu pequei, eu fui omisso, eu fui omissa. Vá lá no confessionário, peça perdão, mas não adianta se culpar agora. Agora é a hora de tentar correr atrás do prejuízo. Agora é a hora de tentar reverter essa situação. E agora só reverte com muita oração, com muito jejum, com muito sacrifício, com muita entrega, com muito testemunho. E você que está tendo filhinhos agora, você que ainda vai ter filhos, é a hora. Se você tem filhos pequenos, é a hora de você educá-los na fé. Amém? Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teus filhos, que Deus abençoe o teu lar. Louvado seja Deus.